Bora para mais aula do Enem no CMSP. Gente, e esta não é qualquer aula. Esta é simplesmente a aula mais importante, a aula mais importante, a aula mais espetacular. Por quê? Porque é aula de língua portuguesa, gente. Olha, com licença, professores de biologia, professores de química, professores de matemática, professores de exatas, professores de humanas, com licença, área de linguagens. Bem-vindos, bem-vindos. Vocês terão agora uma aula espetacular com a professora Cláudia falando sobre variações linguísticas. E assim, gente, o que eu tenho para falar sobre isso, variações linguísticas? A professora Cláudia vai falar bastante, vai aprofundar bastante, porque nós, quando temos aula de língua portuguesa, nós temos que pensar assim, qual língua portuguesa estamos tendo aula? Porque existem línguas portuguesas. Como assim, professor, você está louco? Olha, um pouquinho, porque temos variação linguística. O quê? Vale dizer que a língua portuguesa falada no Rio Grande do Sul e a língua portuguesa falada no Acre são ambas língua portuguesa, mas cada uma atende a uma certa, o que é específico de cada região, de cada área. E a língua portuguesa falada num extremo de São Paulo e no outro extremo também diferencia. A língua portuguesa falada por um adulto é diferente da língua portuguesa falada por uma criança. A língua portuguesa falada por um advogado é diferente da língua portuguesa falada por um professor, por um rapper, por um cara que faz slam. Então, olha só. A língua portuguesa ela é diversa, ela é vária e cai no Enem. Como assim cai no Enem? Cai no Enem, porque, olha, quando você se aproxima dos livros, você se apropria de uma variação chamada variação padrão, a gramática normativa. Então, quanto mais você lê, mais você lê, mais você lê, mais você se empodera. A língua portuguesa não é veículo de opressão. Ela não é feita para empoderar, mas ela empodera. Por quê? Pensa assim. Se você falar de apenas uma forma, você falar a língua portuguesa da sua região, você se comunica com pessoas da sua região. Mas se você se apropria da língua padrão, você fala com pessoas do Brasil inteiro, de outros países, Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Angola. Então, olha só, essas variações são todas língua portuguesa e são todas válidas, desde que haja comunicação. Está confuso o que eu estou falando? Gostou, se interessou? A professora Cláudia vai falar muito mais sobre esse assunto nesta aula. Não perca, pega o caderno, anota. Boa viagem pelo mundo da língua portuguesa. Excelente aula para você. Até a próxima. Olá, eu sou a Cláudia, sou professora aqui no CEP. E a gente veio mais uma vez conversar com vocês sobre a prova de linguagens, códigos e tecnologias do Enem. A ideia nessa aula é falar um pouco sobre o aspecto da competência 8, habilidade 25 e 26, uma das competências que aí é mais explorada na prova em relação à variação linguística, à pluralidade de comunicação que nós temos e o que justifica essa diversidade de falares dentro de um lugar, dentro de um mesmo aspecto social, ou dentro de um mesmo estado, ou até mesmo dentro do país. Então, hoje a gente vai retomar umas ideias que nos permitem entender por que somos falantes tão habilidosos e tão diversos dentro do nosso universo de comunicação, e entender os fatores que mostram todo esse universo, e ainda ver algumas questões que falam sobre variação linguística. Beleza? Então vamos começar assim, ó. O que a gente precisa entender, Que quando a gente fala de variação linguística, nós estamos falando de um conteúdo que não está na gramática para explicar regras. Olha que estranho. Eu não sei se algum dia você já teve acesso a uma gramática, a um livro técnico que ensina as regras da língua portuguesa. A gramática, ela versa, por páginas e páginas sobre como se faz para se apropriar da norma culta. É isso que a gramática faz. Mas, diferente desse aspecto, quase um aspecto de regulamentação, a gramática ela também hoje se dedica a entender que existem fatores que influenciam esse falar um pouco diferente do falar da gramática, que a gramática propõe. Então, é importante que a gente entenda que essas variações que a gente se propõe a estudar aqui, agora, elas não serão julgadas nem como algo melhor ou pior. Não existe isso. Nós não vamos entender que alguém que fala de um jeito possa ter um comportamento linguístico superior a de outra pessoa. Não.
a gente só vai observar e descrever os processos. Se a gente conseguir descrever isso, a gente conseguiu entender o que a gramática propõe como variação linguística. Bom, então, primeiro, é importante a gente saber que dependendo do lugar onde nós nascemos, né, a nossa primeira relação com a fala, ela determina o nosso sotaque. Então, muito provavelmente você, se está no estado de São Paulo, você já deve ter percebido que eu tenho um sotaque parecido com o de algumas regiões, mas não de todas. Eu sei que existem alguns paulistas que não falam esse R tão puxado quanto o meu, e eu sei que tem paulista que fala dia, tia, tenho amigos paulistas que têm essa característica. Então, a região onde nós passamos aí a nossa primeira infância, até a nossa adolescência, ela vai determinar muito o nosso jeito de falar. Eu imagino, né, que você, se é paulista e ainda vive na cidade onde nasceu, o seu sotaque só vai ficando cada vez mais marcante. Agora, por exemplo, algumas pessoas nascem numa região e vão para outras ainda quando bem jovens. Aí elas acabam ficando sem o sotaque dessa região de uma forma tão nítida. Às vezes dá uma escapadinha, fala de um jeito diferente e tal, diferente daquele, né, da maioria do lugar onde está, mas o sotaque ele acaba se cristalizando na nossa vida se nós nos perpetuarmos aí, né, no lugar onde estamos, nascemos e crescemos. Beleza? É isso, basicamente é isso, tá? As nossas questões geográficas têm a ver com o nosso sotaque e os significados de algumas palavras. É importante a gente guardar aqui uma coisa com bastante cuidado. As expressões dialetais que eu proponho aqui, né, dialeto paulista, gaúcho, mineiro, essas expressões dialetais, elas são determinadas a partir de regiões de uso. Então vamos imaginar assim, eu falante, né, da língua portuguesa, estou aqui, agora eu estou em São Paulo, né, gravando a aula tal, e venho muito a São Paulo. Então, eu hoje percebo que as palavras que eu uso lá da minha terra, eu sou do Paraná, são parecidas com as palavras que se usa aqui. Dificilmente eu vou falar uma expressão aqui que as pessoas não entendam, ou entendam de outra forma. É diferente, por exemplo, das regiões do sul do país. E aí tem muito a ver com o fluxo migratório, da condição dos imigrantes que ali, né, chegaram, de como a construção dessa sociedade se estabeleceu, se tem mais italianos, se tem mais japoneses, se tem mais poloneses. Então, você vai percebendo que essa junção de pessoas de lugares diferentes foram gerando sotaques diferentes, tá? Então, esses sotaques, eles trazem também expressões que são expressões típicas de cada região. Então, você falar leite dente quente e falar que salsicha é vina e falar, por exemplo, em Porto Alegre dizer que pão francês eles chamam de cacetinho. Então, isso tudo são expressões dialetais, entende? Dificilmente um porto-alegrense usaria a expressão cacetinho depois de saber que no resto do país não tem esse mesmo valor conotativo, né? Então, é importante a gente perceber que isso existe, que é natural, fica muito mais evidente quando a gente viaja e ainda quando a gente é minoria, tá certo? Beleza? Então, Cláudia, só queria que você explicasse pra gente, você colocou essa questão das isoglossas, zonas dialetais, volta aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Imagine o mapa do Brasil, tá? Consegue imaginá-lo? Imagine esse mapa. Imagine agora que esse mapa, ele é todo desenhado por meio dos estados. Certo? Então existem umas linhas, elas são imaginárias, elas desenham os estados. Apague esses mapas, perdão, essas linhas. Deixe o mapa sem nenhuma divisão marcada pelos estados. Agora pegue uma outra ideia. Pegue uma linha e tente organizar os dialetos. Tente organizar por zonas dialetais. Você vai perceber, olha, esse meu R, ele é cruel. Você vai perceber que pessoas que estão em uma determinada região, independente das fronteiras de estado ou de cidades, elas comungam de um mesmo sotaque. E às vezes dentro de um mesmo estado você tem sotaques diferentes. Belezinha? Então, o que é uma zona dialetal? É isso, é essa condição, tá? De você marcar a divisão do país, não pelos estados, mas pelos dialetos de cada povo. Beleza? Em São Paulo, existem alguns dialetos que já foram considerados e são considerados patrimônios, né, culturais da cidade. Então, quando você escuta aquele dialeto, aquele sotaque
característico, né, que te lembra aí um Adoniran Barbosa, você ali consegue perceber uma forma de comunicação tão típica, tão marcante, tão especial, que aquilo foi tombado como patrimônio. É fantástico perceber que isso seja possível e que de fato isso nos representa, por isso é o nosso patrimônio, tá bom? Beleza? Gente, a gente também tem aí a variante social, que vai determinar que a idade, o gênero, a formação escolar, o grupo social, o nível econômico, a profissão, tá? Ela determina aí o como nós devemos nos comportar linguisticamente. Deixa eu melhorar isso um pouco para vocês. Bom, então vou ficar aqui, ó, para a gente ver direitinho o que está acontecendo. Guarda sempre na sua memória uma coisa. O que eu estou fazendo aqui é relatar expectativas em relação à fala. Ponto. Expectativas não significa preconceito, no sentido pejorativo. Expectativa significa que um universo de situações são pré-consideradas, pré-julgadas, para que a gente consiga perceber por que nós perpetuamos um comportamento de linguagem em relação aos nossos filhos e netos. Então, são essas as expectativas que a gramática ela colheu e ela classificou. Então, ela percebeu o seguinte, que em relação à idade nós temos expectativas do adulto ter uma linguagem diferente da criança. Então, quando um adulto fala como uma criança, ai, tô cansadinha, queria fazer um naná agora. Você olha para essa situação com um desconforto, porque você percebe que existe um descompasso entre a idade e o que a pessoa está dizendo. Então, essa é uma situação. Expectativas, guarda isso. Senão você vai acabar achando que essa aula aqui ela é toda preconceituosa e, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. A mesma coisa é a expectativa que a gente tem em relação ao gênero. É esperado o comportamento de um homem dentro de um universo social, é muito menos cuidadoso esse universo de linguagem para o homem do que para a mulher. E o que eu estou dizendo é assim, ó, quem aqui já não ouviu frases do tipo, coisa mais feia, menina falando palavrão. Nossa, que horror! Falar palavrão assim, menina boca suja. Então, essas expressões, elas estão cristalizadas na nossa sociedade. Não tem o que fazer, gente, tá? Cláudia, eu acho isso errado. Cláudia, eu acho isso certo. Cláudia, olha, essa é uma discussão que, para nós, ela não faz muita diferença. Porque a gente não está dizendo para você fazer ou não fazer. Nós estamos dizendo, ó, isso existe. Tá? Se é bom, se não é, se você gosta, se você não gosta, é um outro movimento particular seu, tá bom? Mas lembre-se disso, tá? Então, às vezes, o palavrão na boca da mulher causa um choque maior do que na boca de um homem, tá? Então, é essa condição que a gramática entendeu existir e ela vai catalogar. Só, por favor. Formação escolar. Quanto mais tempo você fica na escola, mais tempo você tem para aprender a regra, mais tempo você tem para testar se sabe ou não a regra, né? E a ideia de você ter alguém que te explique a regra, né, faz com que você deixe de usar essa linguagem intuitiva, né? Quantos de vocês, provavelmente, têm aí no seu universo familiar avô, avó, bisavó, né, que não foram escolarizados ou que tiveram uma escolarização bem pequena, pouquíssimo tempo na escola, né? Eu tive minha avó, né, minha avó paterna, analfabeta, né? Em contrapartida, a outra foi alfabetizada. O que eu quero dizer com isso? Que essas pessoas, no passado, que não recebiam a formação escolar, elas se comunicavam. E elas eram competentes e elas eram extremamente inteligentes como qualquer outra pessoa. Só que a gente sabe que essas pessoas usavam no seu universo de comunicação a condição de ouvir o que o outro falava e reproduzir isso, porque acreditava que nesse movimento estava se reproduzindo a fala de um que soubesse a linguagem. Então é muito interessante. Ô, gente, ó, deixa eu fazer uma pequena observação aqui. Vocês já ouviram alguém dizer Bard? Provavelmente sim.
né? A pessoa fala Bard. Oh, pega o Bard ali. Aí, talvez você já tenha vivido uma cena assim. A pessoa diz, viu, fulano, pega o Bard. Aí alguém diz assim, ô, fulano, deixa eu te explicar. Não é Bard, é balde que fala. Ah, é balde. É balde. Ah, entendi. E aí essa pessoa guarda essa informação para dentro, né, daquele universo dela de coisas que pode ou não pode. E ela vai passar a falar balde. Só que tem um detalhe, ela passa a acreditar que o problema está no barbal. Então, sabe aquele ajuste do bard que virou balde? É o mesmo ajuste que ele faz com garfo, galfo. Por isso, quando ele vai falar garfo, ele fala, não, peraí, se não era bard, é balde, então não é garfo, é galfo. Na língua portuguesa, a gente chama isso de supercorreção. A gente já viu isso, quantas vezes você não ouviu alguém dizendo assim, a minha mulher, no lugar do u, usar o o. Percebe? Então, essas correções, ó, a palavra problema, quantas vezes a gente viu problemas na hora de falar problema? Então, a pessoa falava problema, problema, e aí você vai ajustando porque você quer ter aí o uso da palavra dentro do que seria considerado certo. E aí você vai mudando, vai fazendo mudanças, até que uma hora você fala, acho que é isso, ninguém mais entortou o nariz. E aí essa pessoa continua a usar essa palavra por um bom tempo. Então, se você não vai à escola, você não tem acesso à regra. E aí você continua usando a intuição e gerando essas informações. É isso, tá bom? Sem julgamento, por favor. Ó, grupo social, aqui tem a ver com a ideia das gírias, né? Se você é jovem, anda de skate, você tem lá um universo. Se você não... Como é que vocês falam? Nerds, né? Se você é nerd, tá? Se você joga videogame. Então, os grupos sociais geram esses movimentos mais fechados, né? Que são essas linguagens específicas desses grupos, tá? É estranho que você descobre que você envelheceu quando você passa a não mais reconhecer as gírias dos jovens. Tá? Então você descobriu ali que você saiu do mundo do jovem para o mundo do adulto. É quando as gírias que você usa já não são mais as gírias da galera que está crescendo. Ali você tem um momento bem interessante da vida. Beleza? Profissão também, né? Existem algumas profissões que elas precisam ter um cuidado com a linguagem diferente, por exemplo. Eu fico imaginando se você um dia for gerente de banco, ou se você for atendente de um banco, ou se você for um advogado, ou se você for um professor, né? Então, a sua linguagem é uma linguagem que vai dialogar com aquilo que você socialmente se comprometeu a realizar. Olha só que coisa louca, né? A gente fala, mas a gente é cheio de pré-julgamento. Vamos imaginar que você foi ao médico, certo? Você está lá com um problema no joelho, um problema na coluna, sei lá, arranja aí uma dor. Você foi ao médico. O sujeito senta lá na sua frente, muito bem alinhado, todo organizadinho. A primeira coisa que ele fala é, meu, velho, tipo assim, que absurdo, né? Sentir essas dores, sentir essas dores que você está sentindo, nossa, jamais, nós vai resolver isso. Seguramente você vai até ficar até o final da consulta, né, porque você está pagando, mas seguramente você não vai sair com uma boa impressão do médico. Por mais que ele seja espetacular, você não vai sair com essa impressão. Talvez algum dia alguém diga para você, não, o fulano ele fala assim, de um jeito meio despojado, mas o cara é genial. Você vai precisar que alguém endosse a fala dele, porque se ficar nisso, você desabona. Então a profissão tem a ver com isso. Beleza? Guarde isso aí na sua memória, porque um dia você vai lembrar do que eu estou te dizendo aqui e vai pensar assim, é verdade, né? Existe uma condição social para tudo isso, tá bom? Bom, vamos continuar. A variante situacional, ela é relacionada às situações do dia, né? Se você está passando por nervoso, se você está passando uma situação de raiva, se você tá muito empolgado, né? Tudo isso determina aí como é que a gente vai se comportar. Então é interessante pensar assim, né? Bom, a gente está aqui, ó, né? Tô aqui gravando, tal, falando para televisão, né? E essa é uma situação, a princípio, não é a situação que nós estejamos acostumados. Então você fica mais tenso em relação a isso. Então a linguagem que você usaria no ambiente não estressante, não estou dizendo que aqui é estressante, que eu saio daqui chorando, não é isso, mas é uma situação atípica. Então essa situação atípica também faz a minha preocupação com o nível de linguagem ser diferente do que
a minha preocupação quando eu estou lá com os meus alunos ou quando eu encontrar vocês um dia presencialmente, talvez fique diferente. Percebe? Então, quando eu estou com os meus pais, com as pessoas da minha família, não, a linguagem ela vai se ajustando a esse processo. Então, a situação que você vive determina a linguagem que você usa. Estranho, né, pensar nisso. Então, você vai conhecer a mãe ou o pai do seu namorado, da sua namorada. Olha só, aquele momento do conhecer alguém da família. Você quer causar uma boa impressão. Então, você vai lá, você treina o que você vai falar, certo? Só que aí chega num momento, você está tenso, você acaba soltando aí uma palavra indevida. E entrevista de emprego. Meu Deus do céu, quem aqui passou por uma entrevista de emprego sabe a situação que é. Você está ali, você treinou em casa, você sabe que a pessoa vai te perguntar qual que é o seu maior defeito, você vai mentir, falar que o seu maior defeito é que você é super organizado, mesmo não sendo. Aí você vai lá, você treina isso na frente do espelho para dar certo. E dá? Não. Muito estresse, muito nervoso, você não consegue. De repente você solta um menos, entende? Você nunca mais vai esquecer que você falou um menos na hora errada, que nem existe. Mas por quê? É estresse, é nervoso. Acredite, não tem o que fazer, tá? Bom, alegria, né? Empolgação, passou lá, arranjou a sua vaga, tá feliz, grita, vibra, tem a ver com isso também, tá? Bom, falar com o cachorro com uma voz de criança também, tá? Tem a ver com a situação, beleza? Minha gente, agora a gente vai falar um pouco sobre a variante histórica, né? Falar dessa variante é lembrar que as coisas mudaram, né? Mudanças na forma como a gente fala, mudanças na reforma ortográfica, tá certo? Então, o comportamento de linguagem das pessoas de hoje é totalmente diferente do passado. Não tem como, gente. Pega lá o livro antigo, vai ler. Eu, às vezes, me questiono, né? Se as pessoas realmente elas eram tão formais assim. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, né? Que os livros que mostram a linguagem das pessoas, eles estão mostrando, às vezes, o universo das pessoas letradas. E talvez seja realmente um pouco diferente do que é para a gente agora. Mas, sim, nós não podemos ignorar que existe uma mudança importantíssima, não só nas nossas construções de frase, como também nas nossas escolhas de palavras. Ó, vamos jogar limpo aqui um com o outro. Vamos ser sinceros agora. Hoje, tem muito mais valor você ouvir uma pessoa falar de um jeito objetivo, claro, que você entenda da primeira vez, ou você dá mais valor para aquela pessoa que fala todo empolado, aquele negócio cheio de palavras difíceis, com umas frases recortadas, uns negócios... O que você prefere? Você prefere a objetividade e a clareza da leitura do texto de uma única vez que flui, ou esse universo recortado, todo invertido, cheio de palavras que você precisa pesquisar em dicionário? É uma questão de estilo, eu concordo. Mas a maioria de nós, em razão dessa condição da objetividade, da fluidez, do tempo, a gente prefere os textos mais simples, mais objetivos, mais diretos. Entende? Então, isso faz parte de um movimento cultural. Eu não posso olhar para o homem de hoje... Percebe? Olha só, eu não posso olhar para esse cara de agora, você que está assistindo aula pela TV, você entende? E comparar esse cara a um sujeito que viveu lá na época da cartomante, entende? Então, a gente não pode... O Guarani, eu não posso me perder dessa forma. São pessoas diferentes, são sujeitos diferentes, com movimentos diferentes. Aqui a gente percebe os neologismos e os arcaísmos. Essas palavras são palavras muito importantes para provas de vestibular e Enem. No Enem, neologismo, ó, neo é novo, logismo é o uso. O neologismo é a nova palavra que se criou ou é uma palavra existente que se deu um novo uso a ela. Então, neo é novo, é uma palavra criada ou é uma palavra nova em relação a sentido. Então a gente precisa lembrar que as palavras elas vão ganhando novos sentidos e que essas palavras elas começam a ser usadas de uma forma
informal e depois elas podem até ascender à formalidade. Mas é importante que você entenda que elas são criadas na oralidade e depois elas passam para o formalismo. É aqui, ó, é no corpo a corpo que a palavra surge, tá certo? Beleza? Não é na gramática. Porque você pode perceber, o que vem da gramática sem passar pela escolha do coletivo, não vira. As pessoas acabam achando artificial e vai ficando lá, escondidinho. Então precisa nascer desse processo. Bom, arcaísmo é quando a palavra ela existia no passado e não existe mais. Né? É quando ela, num processo de linguagem, foi substituída por outra ou simplesmente deixou de existir. Tá bom? Então, se a gente comparar, a gente vai encontrar vários exemplos de arcaísmo. Vários exemplos de palavras que hoje ninguém usa mais. Tá bom? Ó, deixa eu só dar uma dica para vocês que eu acho que vale a pena pensar. A expressão absolutamente é uma expressão que, em tese, ela significava, quando ela nasceu, tá? Ela significava negação. Negação. Então, a pessoa chegava e falava assim, ô fulano, você me ajuda? Aí a pessoa falava, absolutamente. E o que ela estava querendo dizer? Não. É um advérbio de negação. Quem hoje usa absolutamente assim? Ninguém. Se você falar para uma pessoa, e aí, você me ajuda? Absolutamente. Ela mudou de movimento, ela tem um outro significado, ela tem uma outra proposta. Então, às vezes a gente está lendo o livro, né, e a palavra aparece, e você fala assim, nossa, o que ele quis dizer com essa palavra aí, que está tão diferente do usual? É isso, ela foi mudando. Quer ver uma outra palavra que aparece assim? É a palavra literalmente. Literalmente significa o quê? Literalmente significa de fato. Então, quando eu digo assim, ó, ele está literalmente morto. Morreu, fez a passagem. Compreende? Agora, não sei se você já percebeu que a palavra literalmente ela ganhou um outro uso. Né? Ele estava assim, ó, literalmente aborrecido. Parece que esse literalmente ganhou um efeito de força, tava de verdade. Percebeu como é que funcionou? Então ela foi mudando, né? Foi mudando, o uso da palavra foi se alterando. Interessante. Vamos lá. Galera, o registro, a escrita. A escrita, ela determina que a gente possa produzir o registro formal, e no registro formal a gente usa as regras, a gente usa o padrão da linguagem, a norma culta, e no informal a gente usa coloquialismos. Tá, então deixa eu ver aqui, acho que esgotou aqui, deixa eu ver. Desvios em relação à norma padrão. Bom, então agora nós vamos conversar sobre isso aqui, ó. Centrado em regras, padrão e norma culta. Bom, vamos combinar uma coisa bem importante aqui, mas agora você promete que vai prestar atenção que isso é sério. Quando a gente diz que vai usar regras, as regras elas pressupõem um comportamento limitador. Então é assim, eu olho para um texto, imagine que eu sou gramaticista, tá? Eu estou escrevendo uma regra. Eu olho para uma determinada frase que tenha um valor de entendimento, eu percebo que aquela frase tem, na sua construção, como ela se construiu, e eu pego aquela estrutura e descrevo aquela estrutura. E aí, se você quiser escrever textos bons, como esse que eu estou vendo, eu copio essa ideia. O que a gramática é, então? Ela é a descrição de estruturas que já foram usadas e que deram certo. Por isso, as gramáticas, elas trazem exemplos de textos literários, exemplos de textos jornalísticos. Por quê? Porque os exemplos mostram o quanto é fluido o processo, o quanto dá certo usar a regra. É isso. As gramáticas mais antigas usavam os textos literários clássicos como exemplos. Nossa, eu que tenho algumas gramáticas guardadas, porque adoro, né, guardar, comprar e guardar essas gramáticas antigas, tem gramática que só traz fragmento de obras como, por exemplo, de Machado de Assis, de José de Alencar, de Camilo Castelo Branco. Então você vai pegando esses textos e vai falando, nossa, que incrível! Somente assim esses nomes da literatura que são considerados clássicos. As gramáticas mais modernas já não fazem mais isso.
As gramáticas mais modernas, elas até trazem o literário mais clássico, mas elas comparam com os textos de jornais, de revistas, com os autores mais contemporâneos. Então, isso dá uma certa sensação de proximidade, tá certo? Então, a gramática, ela tem isso, ela está centrada na regra que descreve o processo. Padrão e norma culta é formalismo, tá? Eu não sei se quando você pensa em forma, você pensa na mesma coisa que eu. Eu penso em forma. Né? Então vamos pensar aqui, ó, você tem uma forma quadrada, perdão, retangular. Você e a sua forma retangular, ok? Tudo que você colocar ali dentro vai sair com o formato retangular. É isso. Tudo que você colocar dentro da regra vai sair com o mesmo formato. E se sai com o mesmo formato, eu consigo replicar isso quantas vezes e entender como é que isso foi feito. Isso é forma, tá? O informal. Aí a gente precisa combinar uma coisa. Bom, ô Cláudia, informal é o vale tudo, né? É gíria, palavrão. O informal é aquela loucura geral, né? Não, não é bem assim, não. O informal que eles mostram e apontam nas provas é um pouquinho diferente. Ele é aquele informal assim, ó, eu usei um pronome no lugar errado, eu usei um verbo desalinhado, ao invés de usar o verbo haver, eu usei o verbo ter. É isso aí, é bem sutil, tá? Então, essa condição do registro. Agora, ô Cláudia, lá na redação, se eu cometer erros quanto ao uso da norma culta, eu vou ter um prejuízo em relação à minha nota? Seguramente. A competência número 1, ela é a competência que na redação valoriza o uso da norma culta. Então, olha só, por quê? Porque a norma culta é a variante de maior prestígio, porque a norma culta, ela registra o texto científico, acadêmico e escolar. É a norma culta que traz o texto jornalístico como texto para ser analisado. É a norma culta que você usa para escrever os seus textos jurídicos de cartório. É a norma culta que você usa para redação. Eu vou dizer uma coisa a vocês, acredite, um dia você vai comprar alguma coisa em seu nome. E vai sair um documento lá. Não sei se você tem essa pretensão, mas um dia talvez isso aconteça. Um dia você vai ter um contrato para assinar de trabalho, de prestação de serviço. Você vai ter um contrato para assinar. Ele é escrito na norma culta. E se você não consegue entender tudo que está escrito nesse contrato, você provavelmente vai assinar algo que você não compreende, você não sabe nem o que você está fazendo. E isso pode ser um problema. Compreendemos? Então é importante que a gente saiba agora que se a gente está aqui lutando todo ano, um ano após o outro, para aprender a gramática, qual é o objetivo? O objetivo é esse aqui, ó. Você entender que na sua vida adulta isso tudo vai aparecer. Bom, e aqui, ó, que eu disse para vocês, olha lá a nossa simpática redação aparecendo, ó, competência número 1, que fala demonstrar domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Gente, são 200 pontos que se atribui a isso. E, Cláudia, o que eles cobram? É só ortografia, né? Não, não é só ortografia. Essa escrita formal aqui, ó, olha para mim, presta atenção. Essa escrita formal aqui é vírgulas. Então, todo o processo de pontuação é cobrado, crase, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal. Então, assim, ó, o universo de cobrança é da gramática inteirinha, tá? Então, para cada desvio, aí você vai ter que conversar com o professor de redação, vai perguntar quanto é retirado da sua nota a partir de cada um desses desvios. Então, existe uma soma mesmo, bem prática em relação a tudo isso, tá bom? Mas a maioria dos erros é de ortografia, né? Sabe que não? Porque tem um negócio, né? Ó, agora que a gente já tem uma certa liberdade, deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção. O que você não sabe escrever, você não escreve. Você usa um sinônimo, você troca uma palavra por outra de melhor valor ou de valor equivalente. Por quê? Porque numa redação onde eu vou cobrar o que você sabe escrever, você não vai se expor. Ah, mas eu gosto de ser verdadeiro, transparente. Não, seja versátil, que também é uma boa estratégia de escrita. Tá bom? Belezinha? Bom, chegamos aí na fase de resolver exercício. Vamos começar? Vamos lá. Prezada senhorita,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Senhoria que resolvi, de acordo com o que foi conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados os nossos entendimentos de noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos armazéns Penalva, conceituada firma desta praça, não me restará em face dos novos e pesados encargos tempo útil para os deveres conjugais. Outro sim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em solenidade presidida pelo excelentíssimo senhor presidente do Estado e outras autoridades civis e militares, bem como, assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade Cultural e Recreativa José de Alencar. Sem mais, creia-me, Vossa Senhoria, patrício e admirador, Sabugosa de Castro. Tá lá o rapaz que escreveu um texto para noiva, ou no caso, ex-noiva. Vamos lá. A exploração da variação linguística é um elemento que pode provocar situações cômicas. Nesse texto, o tom de humor decorre da incompatibilidade, ou seja, da falta de associação, né? Coisa esquisita que aconteceu. Ó, da incompatibilidade entre o objetivo de informar e a escolha do gênero textual, a carta, da linguagem empregada e os papéis sociais dos interlocutores, então o jeito como ele conversou com a noiva, o emprego de expressões antigas e a temática desenvolvida no texto, tá? A ideia dessas palavras mancebia, essas coisas estranhas que ele usou, né? E as expressões associadas aí à temática do desenlace, as formas de tratamento utilizadas e as exigências estruturais da carta, então como ele escreveu, né, os pronomes de tratamento e usando isso como despedida e vocativo na carta. E o rigor quanto aos aspectos formais do texto e a profissão do remetente. O que causa o humor? Bom, se você está prestando bastante atenção, a sua resposta será a linguagem empregada e os papéis sociais dos interlocutores. Vamos combinar, né, gente? Ninguém espera, né, que entre duas pessoas que foram noivos, né, essa linguagem seja formal, mas o texto é antigo. Mas, meu Deus, até para um texto antigo, a solenidade aí do desenlace causa um certo estranhamento. E é por isso que ele diz efeito cômico, tá bom? Então, vamos lá. O internetês na escola. O internetês, expressão grafolinguística criada na internet pelos adolescentes na última década, foi, durante algum tempo, um bicho de sete cabeças para gramáticos e estudiosos da língua. Eles temiam que as abreviações fonéticas, onde casa vira casa e aqui vira aqui, comprometessem o uso da norma culta do português para além das fronteiras cibernéticas. Mas, ao que tudo indica, o temido e adaptado internetês não passa de um simpático bichinho de uma cabecinha só. Ainda que a maioria dos professores e educadores se preocupe com ele, a ocorrência do internetês nas provas escolares e vestibulares e em concursos públicos é insignificante. Essa forma de expressão parece ainda estar restrita ao seu habitat natural. Aliás, aí está a questão, saber separar bem a hora em que podemos escrever de qualquer jeito e a hora em que não podemos escrever de qualquer jeito. Mas, e para um adolescente que fica horas teclando que nem um louco no Instant Messenger e chats da vida, é fácil virar a chavinha. No cérebro do internetês para o português culto, ele está perguntando, será que é fácil você virar essa chavinha, né, deixar de escrever de um jeito para escrever de outro? Essa dificuldade será proporcional ao contato que o adolescente tenha com textos na forma culta, como jornais ou obras literárias. Dependendo desse contato, ele terá mais facilidade para abrir mão do internetês. Isso explica Eduardo de Almeida Navarro, professor livre docente da língua tupi e da literatura colonial do estado de São Paulo. Volta só um pouquinho, deixa eu fazer um comentário sobre esse texto. Esse texto aqui, gente, em 2012,
ele fala sobre essa questão dessa linguagem que a internet utiliza ser um pouco diferente da linguagem que a gente propõe para os textos formais. Então, esse texto aqui está dizendo assim, ó, nós estamos falando que essa linguagem existe, o jovem usa, mas ele não peca como a gente achou que ele ia pecar nos textos formais. Ponto. É isso que ele está dizendo. E que se o jovem ele conseguir, além de ter claro o tempo todo, ter acesso aos textos formais, ele vai ter acesso a esse repertório. Então tá tudo bem, segue o baile. É isso, não tem pré-julgamento. Vamos lá. Segundo um texto, a interação virtual favorece o surgimento da modalidade linguística conhecida como internetês. Quanto à influência do internetês da forma culta na língua, infere-se que... Bom, ó, esse infere-se significa pode-se deduzir, entender que a ocorrência dos termos do internetês em situações formais da escrita aponta a necessidade de a língua ser vista como herança cultural e merece ser bem cuidada. Olha isso. A dificuldade dos adolescentes para produzirem textos mais complexos é evidente, sendo a consequência uma expansão do uso indiscriminado da internet por esse público. A carência do vocabulário culto na fala de jovens tem sido um alerta quanto ao uso massivo da internet, principalmente no que concerne às mensagens instantâneas. A criação de neologismos no campo cibernético é inevitável e restringe a capacidade de compreensão dos internautas quando precisam lidar com a leitura dos textos formais. E, por fim, a alternância da variante linguística é uma habilidade dos usuários da língua e é acionada pelos jovens de acordo com suas necessidades discursivas. Olha só o que eu tenho a dizer a vocês. Deixa eu pedir uma gentileza. Se você não leu o texto, você vai descobrir que A, B, C, D e E falam do texto e A, B, C, D falam exatamente as coisas que você já ouviu sobre esses textos da internet na fala dos seus professores. Então é engraçado porque tanto a A, quanto a B, quanto a C, elas falam dessas situações de que a internet é uma influência na vida do jovem que pode ter aí, ser influenciado negativamente. A internet vai ocupar um espaço horrível e tal. Só que quando você percebe o texto, se você leu o texto de verdade, você percebeu uma coisa. No texto não existe essa crítica. Ele diz assim, ó, se o guri souber usar os dois lados da história, tudo bem. Olha aí, ó, a resposta. Percebeu? A alternância da variante é uma habilidade dos usuários, ele pode alternar, pode usar quando ele quiser, tá? Dependendo das suas necessidades discursivas. Viu só? Então aqui, ó, gente, nós passamos por uma questão de variação linguística, falando sobre essas novidades da linguagem, e a gente está encerrando a aula sobre variação. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha dado certo, espero que você tenha entendido um pouco melhor por que você se comunica de forma tão diferente ao longo do seu dia, e no Brasil também isso acontece, e quero que você aí fique à vontade para fazer os outros exercícios de variação que você encontrar nos seus materiais, e preste atenção, é um dos conteúdos mais importantes do Enem. Belezinha? Gente, um grande abraço, espero que tenha dado certo, cuidem-se, até!